Jesus recebeu toda a autoridade. Em que lugar? No céu e na terra. E onde é que todo joelho precisa se dobrar? Diante de Jesus. E Deus lhe exaltou e deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Aonde? No céu, na terra e debaixo da terra. Agora veja bem o verbo, não é se dobrará não, viu gente? Não é para o futuro não, é para o hoje, é para o agora. E todo joelho se dobre agora. Que todo joelho se dobra a Jesus, confessando que Ele é Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, os anjos, os homens e os demônios agora estão debaixo da autoridade do governo absoluto de Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer para a igreja é que esse mesmo poder que arrancou Jesus da morte e elevou Jesus à destra de Deus, é o poder que está à disposição da sua igreja. Agora vejam vocês, uma outra coisa, versículo 22, aí uma outra medida do poder de Deus. Deus entregou a Jesus Cristo também o domínio universal e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Veja você, que aquela mesma cabeça que foi coroada de espinhos, agora recebe a diadema do domínio, do governo, do universo. Jesus é o rei do universo. Todo joelho tem que se dobrar. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés e tudo está debaixo da sua autoridade. É por isso que você lê, por exemplo, naquele texto lá dos Gadarenos. Lembra disso? Quando Jesus chegou de noite em Gadara e havia um homem endemoniado, ferindo com pedras, gritando de noite e de dia, nos sepulcros, nu, violento, quebrando as cadeias, amedrontando as pessoas, e tinha dentro dele uma legião de demônios, 6.000 demônios. Uma legião era a corporação de 6.000 soldados romanos. Jesus pergunta, qual é o teu nome? Eu diz, Legião. E aqueles demônios fazem um apelo a Jesus. Não nos mande para fora do país. Mande-nos para as manadas de porcos. Milhares de porcos. E Jesus concedeu. Incrível isso, não? Como Jesus atende pedido de demônios? E por que Jesus atendeu o pedido daqueles demônios? Sabem por quê? Para ensinar 3 coisas. Primeiro, para ensinar para todos nós o poder avassalador que estava agindo na vida daquele homem. Poder demoníaco. Segundo, para mostrar a distorção de valores da sociedade de Gadara, que dava mais importância aos porcos do que à vida humana. Mandaram Jesus embora de Gadara, porque amavam mais os porcos do que as pessoas. Mas em terceiro lugar, Jesus permitiu, sabe para quê? Para revelar a nós que os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Eles foram porque Jesus permitiu. Se Jesus não permitisse, eles não teriam ido. Os demônios também estão debaixo da ordem, do poder e da autoridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas, meus irmãos, em último lugar, Paulo vai mostrar agora que este Deus, que exercitou o seu poder, ressuscitando Jesus e guindando a Jesus a posição de supremacia, agora vai mostrar que este Jesus tem preeminência sobre a igreja. Veja versículos 22 e 23, quando diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Veja você, que tanto o universo, quanto a igreja, tem em Cristo o mesmo cabeça, Jesus Cristo. Jesus é o cabeça do universo, e Jesus é o cabeça da igreja. Agora,
A igreja tem uma relação singular com Jesus. Ele é o cabeça. A igreja é o corpo. E o que esta figura de cabeça e corpo tem a ensinar para nós? 3 coisas. Primeiro, significa que se Cristo é o cabeça, foi dado à igreja como cabeça da igreja, significa que Jesus tem autoridade sobre a igreja. Que a igreja tem que se submeter a Jesus. Que a igreja tem que obedecer a Jesus. Que a igreja tem que ser submissa a Jesus. Segunda coisa, entre Cristo e a igreja existe uma união vital, íntima, mística, como existe uma relação vital entre cabeça e corpo. O corpo não sobrevive sem a cabeça. O corpo age porque a cabeça comanda. Os membros se movimentam porque a cabeça dá as ordens. Terceiro, significa que a igreja é totalmente dependente de Cristo. Não é verdade? Tudo parte do cérebro. Todos os comandos partem da cabeça. Ou seja, a igreja é absolutamente dependente de Jesus Cristo. Paulo conclui dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo. Essa é uma figura das mais tremendas. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta quando eu paro para examinar isso. Poderiam relembrar comigo quais são os atributos exclusivos de Deus? Ou, usando uma linguagem teológica, incomunicáveis de Deus? Deus é o quê? Autoexistente, infinito, imenso, imutável, onisciente, onipresente e onipotente. Esqueci algum? Eterno. Eterno. Se Deus é imenso e infinito e eterno, eu pergunto, o universo é infinito? Não, porque o universo foi criado. E embora nós não saibamos qual é o limite do universo, o universo é limitado, ele é finito. Agora, nós cremos que Deus é transcendente, Deus é maior do que tudo que Ele criou. Onde está Deus? Deus está onde? Em toda parte. Então, se existe um cantinho do universo que ainda não foi descoberto, Deus está lá. Agora, a Bíblia está dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo. Que Deus habita plenamente na igreja. E esta carta aos Efésios é a única carta que diz que a igreja é a plenitude do Deus Filho. Versículo 22, do Deus Pai, 3,19, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E nós somos a plenitude do Espírito Santo, 5,18, enchei-vos do Espírito. Olha que coisa fantástica. A igreja é este vaso, a igreja é este corpo, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam nela plenamente. Então deixa eu terminar fazendo algumas perguntas de aplicação. À luz do que Paulo pediu, como você avalia a sua vida espiritual? Você tem usufruído das riquezas que você tem em Jesus? Você sabe quão rico você é? Segunda pergunta. Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você conhece a Deus? Você tem fome de Deus? Terceira pergunta. Você compreende qual é a esperança do seu chamamento? De onde Deus o chamou? Para que Deus o chamou? E para onde Deus o chamou? Quarta pergunta. Você compreende o quão valioso você é para Deus? O que é que você significa para Deus? Última pergunta. Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição na sua vida? Nas horas que você enfrenta lutas, você sabe, experimenta a suprema grandeza do poder de Deus na sua vida. Tudo isso é seu. Tudo isso pertence a você. Não viva como John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, comendo bolachas e tomando meio copo de leite. Se você pode banquetear-se
com o Senhor. Porque tudo que Deus tem pertence a você. Você é herdeiro de Deus. Você é cordeiro com Jesus. Você é a pessoa mais rica do mundo. Porque você é filho do rei, herdeiro do rei e co-herdeiro com Jesus Cristo, o Filho legítimo do rei. Que Deus nos abençoe. Amém.